Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caros fiéis, desejo a todos um santo e feliz ano novo, e que nossa felicidade seja sempre a de ter nosso Senhor em nossa alma, que o mundo se alegra com coisas do qual devia se envergonhar, ou se alegra de coisas que às vezes não são ruins, mas são puramente naturais, e que também não é uma razão principal da nossa alegria. A razão principal da nossa alegria é a vida eterna que nosso Senhor nos trouxe pela sua graça. A graça é a semente da vida eterna. A graça é a semente da glória. E não fomos feitos para a glória. Não fomos feitos para a visão beatífica. Fomos feitos para contemplar a Deus eternamente. Aqui na terra é um lugar de combate, mas a recompensa plena, já uma recompensa aqui na terra, mas a recompensa plena é no céu. Aqui é um lugar de combate, todo mundo faz a experiência todos os dias. Aqui é uma má noite passada, uma má hospedaria, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Então, que a gente não... O tempo é o seu navio e não a tua morada, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, nós estamos mais um ano aqui na Terra, que esse ano seja proveitoso para a eternidade. Só isso que conta. Como a gente não vai passar a eternidade aqui, e que aqui é um lugar de passagem, um ano bom é um ano que a gente se aproxima do nosso objetivo, nosso fim. Haverá sofrimentos nesse ano, haverá alegrias, claro que haverá, mas haverá grandes sofrimentos ou grandes alegrias. Importante não é isso. Importante é se esse ano nós daremos passos importantes para a união com Deus. E São Paulo, na epístola de hoje, nos diz que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, renunciando à impiedade, qual é a impiedade moderna? É o liberalismo. O liberalismo é algo bem mais grave do que a gente se dá conta. Também porque liberalismo significa tanta coisa que a gente se perde, né? Liberalismo econômico, nesse ponto eu nem sei dizer muita coisa, mas o liberalismo, no seu aspecto principal, ele é uma impiedade terrível, é a impiedade de Lúcifer, que quer se ver livre da lei de Deus. E o mundo moderno, ele segue o seu mestre, não todo o mundo moderno, claro que não, mas a influência do demônio, da revolta, está extremamente presente no mundo moderno. Então, renunciando à impiedade de São Paulo, ou seja, renunciando ao liberalismo e outros princípios de revolta contra Deus, e renunciando, continua São Paulo, aos desejos mundanos. O mundo é inimigo de Deus. Se a pessoa se deixa levar pelo mundo, ela entra numa espiral ela troca os desejos de Deus pelos desejos de coisas que afastam de Deus. Nós chamamos de mundo, ou desejos mundanos, como diz São Paulo. Aí vem todas as chagas que pode haver na natureza humana, né? Concupiscência dos olhos, que é a cobiça, concupiscência da carne, que é toda espécie de impureza, ou de gula, ou de embriaguez, e orgulho da vida, que é o orgulho, né? Que é a desobediência à lei de Deus. Então, renunciando, de São Paulo, à impiedade e aos desejos mundanos, então cada um de nós deve se perguntar, em todos nós há um princípio de revolta.
A gente tem que combater pela humildade, combater pela caridade, mas tem que combater. A gente não deve falar assim, o mundo lá e eu aqui, como se o mundo fosse, como eu não tivesse nada do mundo em mim. Queira Deus que seja assim. No coração de Nossa Senhora era assim. No Sagrado Coração de Jesus, evidentemente. E no coração dos santos também. Mas o nosso, ele não está ainda, normalmente, não sei a pessoa que chega a uma grande santidade, mas normalmente teremos que levar essa luta até o fim. Até os santos também têm que levar até o fim essa luta. Renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século, que nós temos de viver neste século, não tem jeito. Temos que ir lá no centro de Friburgo, temos que ir em tal lugar, outro lugar, e mesmo aqui eu não pense que aqui é o paraíso, não é? Em toda parte, mesmo dentro do mosteiro. Dentro do mosteiro tem, os monges não são anjos, então às vezes eles se atrapalham uns aos outros, às vezes se ajudam uns aos outros, às vezes se atrapalham, porque pode também ter o espírito século aqui. Então São Paulo nos diz a palavra importante, renunciando. Então, tudo que a gente vê que não é de Deus, tem que renunciar. Cuidado com o celular. O celular é um representante, do espírito do mundo. Tem coisas ali que são boas. Encontra até coisas sobre o Lefebvre no celular, bem interessante. Até sobre São Pio X, mas é uma arma escorregadia. Então, a gente deve renunciar a tudo que a gente perceber que vai nos afastar de Deus. Então, vivamos, continua São Paulo, sóbria, justa e piamente. Sobriedade, não se apegando às coisas, não se apegando nem a bebida, nem a comida de uma maneira desordenada. Sobriedade significa medida, guardar a medida. Justa, nunca ser injusto com os outros. A gente deve aos outros muitas coisas. Em vez de falar dos nossos direitos, pensemos mais nos direitos de Deus e nos direitos do próximo. Direitos de Deus, por isso que a gente está na missa aqui hoje. Por quê? Porque é o direito de Deus de ser honrado, adorado. Então, ser justo é ir à missa. Ser justo é submeter nossa inteligência à revelação, ao magistério da Igreja, pelo qual Deus nos ensina o caminho, não só o caminho da salvação, mas tudo o que é necessário para honrá-lo. Então, vivemos neste século sóbria, justa e piamente. Piamente, a virtude da piedade. É um dos dons do Espírito Santo, a piedade, que nos faz prestar a Deus a nossa honra como a um pai. Piedade é a virtude que une as pessoas da mesma família. Nós somos da família de Deus. A igreja, pela igreja, nós somos da família de Deus. Pela igreja, nós somos da família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viver piamente é viver na companhia, na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente vai rezar, fazer com atenção, fazer com piedade. Quando se dirige a Nossa Senhora, fazer com piedade. Quando lê um livro tratando de verdadeira devoção, por exemplo, fazê-lo com piedade. Os monges, antes de começarem a Sagrada Escritura, a leitura, que eles devem fazer todos os dias, eles se põem de joelhos. É um ato de piedade para com a Sagrada Escritura, que nos traz até nós a revelação. Então, Deus nos fala pela Sagrada Escritura. Então, a gente recebe, a gente lê de joelhos. Quando vai receber a Santa Comunhão, a gente se põe de joelhos, ato de piedade. Alguns, devido ao modernismo, tantas igrejas do Brasil comungam de pé. Não é uma atitude de piedade.
Por quê? Porque entre nós e Deus, a única atitude que convém externamente é de joelhos. Porque receber de joelhos, a piedade, ela se volta então para Deus, mas considerando o que Deus é. Não é só uma coisa sentimental, é um conhecimento que vai gerar na nossa atitude um respeito cheio de confiança. Piedade diz muita coisa. Respeito e confiança ao mesmo tempo. Intimidade e respeito ao mesmo tempo. Continua São Paulo dizendo, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda na glória do grande Deus e Salvador nosso. Então nós esperamos. Nós não esperamos assim coisas especialmente sobre a guerra, se vai ter guerra ou não. Espero que não tenha uma guerra, terceira guerra mundial. Seria realmente... Mas mesmo que estourasse uma guerra, nossa esperança, a gente espera na vinda, na glória, na vinda e glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Nossa esperança não está no Trump, não está no Putin, não está assim por diante, não está na União Europeia, não está no Xi Jinping, não está nenhum desses, e nunca vai estar. A nossa esperança sobrenatural é só em Nosso Senhor. E como o mundo hoje se afasta da Igreja Católica, e os próprios católicos se afastam pelo modernismo, se afastam de Nosso Senhor, se afastam da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, desculpe dizer assim, pode parecer um pouco pretensioso, mas Nosso Lefebvre falava assim. A Igreja Católica somos nós, e os que guardam as encíclicas dos papas que condenaram o modernismo. Os outros são católicos, em parte, porque receberam batismo, mas não são católicos no seu pensamento. Agora, muitas vezes a gente é católico, porque a gente guarda a fé, mas chega em casa, a gente falta com a caridade, e aí a gente é menos católico. Né? Então, católico mesmo é Nosso Senhor, Nossa Senhora e os santos. Mas do ponto de vista da doutrina da fé, os católicos são os que guardam a tradição, e não os modernistas. Então, nós devemos esperar. Por que o mundo, qual a esperança do mundo hoje? Não está em Nosso Senhor. A prova é que quem é que vai hoje, qual é o político de hoje que lê a Pascendi, que lê os encíclicas que os papas fizeram sobre os erros modernos e sobre a política, o que escreveu Leão XIII, que escreveu São Pio X, escreveu Pio XI, escreveu Pio XII, não leem. Se não leem, não põem a sua esperança na igreja. Logo, não põem a sua esperança em Jesus Cristo. Em quem eles botam a esperança? Eles botam a esperança em homens falíveis, que não merecem essa esperança. Ou então não botam a esperança em ninguém. Muitas pessoas estão desesperadas porque não veem quem se apoiar. E São Paulo acrescenta, ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Ele se deu a si mesmo, se deu na cruz, né, a si mesmo, e mesmo antes, porque a primeira palavra da missa de hoje, do introito, nasceu para nós um pequenino, um filho nos foi dado. Então, um filho foi dado. Esse menino, o menino Jesus, ele nos foi dado. E dado para quê? Para nos remir de toda a iniquidade. Não são o Partido Verde que vai nos remir de toda a iniquidade. Não é um partido, nenhum partido. Só haveria um partido que realmente poderia nos ajudar, é o que São Pio X chama de Partido de Deus. O que é o Partido de Deus? É o partido de Garcia Moreno, é o partido de São Luís. Fora isso, então esse menino Jesus que nos foi dado para nos remir
de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo digno de aceitação. Quem é esse povo? São os católicos que querem ficar fiéis à graça do seu batismo. Essa que é o povo digno de aceitação, do qual fala São Paulo na epístola de hoje. Esse povo digno de aceitação, cheio de zelo pelas boas obras. Boas obras, né, todo esse conjunto de obras que, né, rezar, assistir à missa, rezar ao rosário, praticar a caridade, obras de misericórdia, materiais e espirituais, isso que são as boas obras. As boas obras terão que ser, né, iluminadas, né, motivadas pelo amor de Deus. Porque os espíritos também, às vezes, fazem coisas que eles mesmos chamam de obras de caridade e não são, porque o Nosso Senhor não está presente. Dize, termina São Paulo, e exorta essas coisas no Cristo Jesus, Senhor nosso. E o Evangelho de hoje, que acabamos de escutar, nos diz que, completando-se 8 dias, o menino foi circuncidado e puseram o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo. Então, pela primeira vez, escorre que a circuncisão era uma operação que fazia nos homens só. Então, tinha que se arrancar uma membrana e então corria sangue. Então, a primeira gota de sangue, do preciosíssimo sangue, escorre hoje. E, ao mesmo tempo, ele recebe o nome. O nome é Jesus, que significa Salvador. Então, Salvador e sangue. São Paulo vai dizer mais tarde, sem efusão de sangue, não há remissão dos pecados. Nosso Senhor é o Salvador. Ele não veio como alguém que vai esmagar os outros. Ele veio alguém que veio para dar o seu próprio sangue. Ele não venceu os inimigos com sangue dos outros, né, como às vezes pode acontecer, né? Um presidente lança seus soldados que morrem e ele não morre. Não, o Senhor, ele lançou ele mesmo. E foi ele que vai morrer na cruz, ele que vai derramar o seu preciosíssimo sangue totalmente. E aqui ele começa. E ao começar, recebe o seu nome, Salvador. Não tem outro Salvador. Nós estamos escutando ontem no refeitório um sermão de Dom Lefebvre, onde ele falava com muita eloquência, com muita força, com muita maneira, muito cheia de fé e de fervor, de respeito de que não existe outro nome. Nos dizem, João Paulo II chegou a dizer para os muçulmanos, nós temos o mesmo Deus, jamais. São Lefebvre, então, ataca essa loucura que é o ecumenismo, que às vezes eles envolvem com coisas ambíguas e não dizem claramente todo o pensamento deles, mas, digamos, que se deduz do que eles fazem, né? É como se Nosso Senhor fosse opcional, como se Nosso Senhor fosse um Salvador entre outros. Haveria Buda, haveria Maomé, haveria tudo que for, e cada um tem uma parte na construção do mundo, na salvação do mundo, etc, etc. Não, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, não tem outro. Então, no dia de hoje, antes de começar o ano, lembrar, a vida é um caminho, né? Mas quem nos vai conduzir por esse caminho? Quem é o próprio caminho? O caminho que deve ser, essa caminhada desse ano que começa. O caminho é Nosso Senhor. Fora dele só há confusão, perdição, desorientação, como dizia Lúcia de Fátima. Nós vivemos num tempo de desorientação diabólica. Então, por que tem desorientação diabólica? E se abandonou Nosso Senhor. Mas uns dirão, não, mas os protestantes falam de Nosso Senhor,
muçulmanos respeitam Nosso Senhor? Não. Não é necessário, não basta falar o nome de Nosso Senhor, é necessário seguir a sua Igreja Católica, que deixou aqui na Terra, com o seu magistério infalível, e é ela que nos guia. Quando a Igreja nos guia, é Jesus que nos guia. Várias pessoas, às vezes, nos mandam uma mensagem para perguntar coisas bem precisas, assim, isso aqui é pecado, isso não é. Eu moro um pouco longe da missa, tenho que ir hoje, estou com o carro meio quebrado, então tem de tudo como pergunta, essas e outras, mas tudo quanto é tipo. Então, quem dá a resposta? O macumbeiro, o muçulmano, o ortodoxo. O ortodoxo não acredita na igreja. Então, como é que ele vai resolver problemas de moral? Esse e muitos outros. De moral familiar, de moral conjugal. Quem é que vai resolver? É a igreja. E a igreja católica. E a igreja católica não é a igreja modernista. A igreja modernista não é católica. Ele perguntar se o Papa é católico. Ele dizer não. Pelo batismo, sim. Pela função, sim. Mas pelo seu pensamento, não. Seu pensamento não é católico. Então, só Nosso Senhor e a sua igreja. Nosso Senhor deixou a sua igreja para ser a continuação da sua presença no mundo. Então, durante esse ano que começa, desejo a todos que estejam na presença, na comunhão verdadeira com a verdadeira igreja, ou seja, com todos os papas, de São Pedro até o último papa que guardou a tradição, e rezar para que um papa volte a ocupar a cátedra de São Pedro e nos fazer de novo ter esse magistério atuante para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que tem a verdade? Aristóteles tem um pouquinho de verdade, então é interessante. É muitíssimo interessante, não tem dúvida. Muitíssimo. Filosofia é uma grande coisa. Mas não basta, de jeito nenhum. A revelação está infinitamente, assim como o céu está acima da terra, assim a revelação está acima de tudo o que se pode compreender pela natureza humana, a qual é uma obra-prima de Deus, a natureza e a inteligência e tudo isso, mas a ordem sobrenatural ela é infinitamente superior. Então, a verdade, onde está a verdade? Está na Igreja Católica. A verdade completa só está, na verdade, na religião católica. O mundo, às vezes, pode parecer que está interessante, né? Às vezes, os muçulmanos têm um senso da justiça, às vezes, interessante, às vezes, um pouco exagerado quando eles fazem algumas punições, mas deixa de ser melhor do que a degradação do que a gente vê invadindo, né, o Ocidente, mas é incompleto. Só quem tem realmente a verdade e que tem a missão de ensiná-la e sabe ensinar ao mundo inteiro é a Igreja Católica. O caminho, a verdade e a vida. Eu vejo a todos, né, que possam ter essa vida da graça e crescer na graça de Deus. E para isso é Nosso Senhor. Sempre, sempre, sempre Nosso Senhor. Por mais que a gente rode, por mais que a gente procure alguma coisa, se a gente diz respeito aos seres humanos, só tem um centro, um mestre, uma saída, uma solução. Ele será sempre Nosso Senhor e a sua Igreja Católica, que Ele estabeleceu na Terra para nos conduzir a Deus, conduzir a Ele, e fora dela, tudo é confusão. Tudo que um pagão faz é pecado? Não. Tudo que alguém que não está em estado de graça faz é pecado, é coisa errada? Não. São Tomás diz, um homem em estado de pecado mortal pode plantar uma vinha, pode construir uma casa, pode fazer o que a China está fazendo. A China está fazendo coisas bem interessantes no nível natural. Carro, ponte, porção de coisas. Mas isso aí não é
nada comparação com a ordem da graça. São Tomás diz, o menor grau de graça santificante é mais digno, está acima de toda a ordem natural, de todos os anjos na sua natureza, todos os homens, todos os satélites, todo o mundo, todo o universo, as galáxias, um pequeno grau de graça santificante. Então, realmente, o que interessa no mundo está dentro da Igreja Católica. E se o mundo não quer, se o mundo e os donos do mundo não querem, eles sofrerão as consequências. Se Nosso Senhor não reinar no mundo pelos efeitos da sua graça, que são, o mundo nunca vai compreender nada. E nós mesmos, que fomos influenciados pela escola de hoje, tudo isso, a gente fica um pouquinho influenciado e às vezes a gente não sabe bem julgar. Né? Por que os Estados Unidos é mais próspero do que a América do Sul? Se os Estados Unidos eram protestantes e nós éramos católicos. Por que os católicos não cresceram, assim? E às vezes uns ficam até assim, tentados em pensar, não será que nos Estados Unidos, não será ele que tem razão? E nós aqui não temos? Não. Uma missa vale mais que Nova York. Não adianta juntar dinheiro em Nova York, achar que muito ouro significa que estou na frente. Está na frente quem reza a missa, quem está na frente, quem ama Nosso Senhor. E se ele morrer pobre, não quer dizer que Nosso Senhor estava errado. É no final que a gente vai ver quem ganhou, quem fez um bom trabalho. E o bom trabalho, né, no final desse ano que começa, a gente possa ter aprovado no exame de Deus. E Deus possa dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te farei participante do muito. Esse muito é a vida eterna, a sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela Virgem Santíssima, que se digna a nos conduzir a esta glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.